Faleceu esta manhã menino de 15 anos, uma das vítimas do acidente de uma semana que envolveu os escuteiros da Sé Catedral. Foi reaberta a Embaixada da República Popular da China em São Tomé e Príncipe. Vice-presidente da Assembleia Nacional, Levi Nazaré, recebeu nesta segunda-feira no Palácio dos Congressos o embaixador da Guiné Equatorial. Boa noite. O acidente que envolveu os escuteiros da Sé Catedral fez mais uma vítima mortal. Severina Madalena da Costa Cravide, de 15 anos, faleceu esta manhã. Sofreu, durante o acidente, traumatismo crâniofacial. Cravide, de 15 anos, residia em Riboque e não resistiu a um traumatismo crâniofacial. A escuteira acabou por falecer 8 dias depois de se ter sepultado os outros 2 jovens que também perderam a vida neste trágico acidente. Ela faleceu consequência de traumatismo crâniofacial grave que ela teve, que desde a entrada esteve em estado de coma, que é o estado de nível de consciência dela, devido ao produto ao trauma que ela recebeu, e dependendo da gravidade das lesões, o organismo reage de uma forma ou de outra, né? E nós com os medicamentos ajudamos também, mas há lesões que são incompatíveis com a vida, e isto é que pode ter determinado esse final triste. Um sentimento muito pesado, mas pronto, que ela saiu de casa com boa fé para servir a Deus, e ela chegou de falecer, que não tem como mais fazer. Ainda se encontram hospitalizadas 2 pacientes vítimas do acidente que ocorreu no passado dia 26. O hospital fica ainda com 2 pacientes vítimas desse acidente em massa, uma das quais está em estado grave e outra inspira algum cuidado, está na enfermaria, e outra ainda está nos cuidados especiais que nós temos. O bispo da diocese, Dom Manuel Antônio, que esteve no local, deixou uma palavra de consolo à família enlutada. Para nós todos é uma situação de dor grande que todos estamos a viver. Sempre que há o falecimento de alguém, sempre custa. A morte é sempre um momento que dói muito. E quando são jovens, mais ainda. Para nós jovens, são sempre sinal de vida. Nunca pensamos que podem partir assim. E partir desta maneira custa mais ainda. Em primeiro lugar, a minha solidariedade para com os familiares, os meus pésames. Nestes momentos não há palavras que possam amenizar a dor de um pai que perde um filho ou de uma mãe que perde assim um filho desta maneira, mas rezemos aos Senhores para que os conforte, para que os anime na certeza de que estes jovens partiram para Deus e nós todos um dia também estaremos com eles. É isso que nós esperamos, que o Senhor os acolha no seu seio e que nós continuemos a caminhar, continuemos a lutar pela nossa vida, e que eles fiquem na memória de todos nós, de modo a que, tendo-os também presentes, nós continuemos a empenhar-nos nas causas grandes, nas causas que nos animam, a sermos fortes e solidários uns com os outros. Os restos mortais de Severina Madalena da Costa Cravide serão sepultados no decorrer desta semana. Foi reaberta a Embaixada da República Popular da China em São Tomé e Príncipe. A cerimónia de descerramento da placa da Embaixada aconteceu hoje no ato presidido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Ourivindo Botelho, e pelo encarregado de negócios da China. A
entoação do hino nacional dos dois países deu início à cerimônia. A reabertura da Embaixada da China em São Tomé e Príncipe surge 3 meses depois de São Tomé e Príncipe ter restabelecido as relações diplomáticas com a China Popular. Um ato que, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros que presidiu a cerimônia, constitui um momento histórico. Este momento simboliza também a retoma e o restabelecimento das relações diplomáticas, o reforço da solidariedade e cooperação entre os dois países, apesar de, na prática, termos já vindo a trabalhar neste sentido. Segundo ainda o ministro, brevemente São Tomé e Príncipe terá também uma representação diplomática em Pequim. Os dois governos concordam em trocar embaixadores dentro do mais breve prazo possível e de acordo com a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas de 1961, proporcionar um ao outro todas as facilidades e assistência necessárias para a instalação e funcionamento das embaixadas em suas respectivas capitais. Sentimos-nos assim orgulhosos de voltar a fazer oficialmente parte do conjunto de países que mantêm a cooperação com a República Popular da China, integrando deste modo todos os mecanismos internacionais de cooperação com esse país, designadamente o Fórum da Cooperação China-África, FOCAC, e o Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, Fórum Macau. Um ato também considerado pelo encarregado de negócios da República da China, Wang Wei, de muito importante. O restabelecimento das relações diplomáticas entre a China e São Tomé e Príncipe constitui um ato de profundo significado na relação bilateral, o qual não só corresponde aos interesses fundamentais dos dois países e povos, mas também se conforma com os laços de amizade China-África. Como é de conhecimento de todos, as características de cooperação da China para com a África são distinguidas nos princípios do qual são verdades, efetividade, afinidade e sinceridade, cujo conteúdo principal é a colaboração e desenvolvimento comum. Gostaríamos de aprofundar as relações diplomáticas em todos os domínios. A China está disposta em apoiar, dentro dos limites das suas capacidades, os esforços de São Tomé e Príncipe na busca do desenvolvimento econômico, social de seu povo e do aumento da capacidade de autodesenvolvimento sustentável. Estão, assim, relançadas as bases e as condições para o desenvolvimento de uma cooperação mutuamente vantajosa entre a China Popular e São Tomé e Príncipe, enquadradas nos valores internacionais para o desenvolvimento econômico, para o bem-estar dos povos dos dois países. O país tem que reforçar as relações internacionais para fazer face às ameaças de crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O alerta é do diretor-geral do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental, GIABA, que esta segunda-feira foi recebido pelo Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos. Desde dezembro de 2012 que São Tomé e Príncipe ingressou no Grupo Intergovernamental de Ação contra Branqueamento de Capitais na África Ocidental, GIABA. Daí que uma equipa desta organização sediada em Dakar, Senegal, se encontre no país para avaliar a situação do arquipélago nesta matéria. Esta segunda-feira, o grupo foi recebido em audiência pelo Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul. Foi importante encontrar-se com as autoridades santomenses a fim de pôr um acento sobre o que já tem sido feito pela República de São Tomé no âmbito da implementação dos instrumentos internacionais, nomeadamente as resoluções das Nações Unidas. É verdade que São Tomé tem feito muito trabalho de casa e nós nos felicitamos por isso,
mas devido à revisão das recomendações do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira na área da luta contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, era necessário voltar às autoridades e rever os pontos a melhorar. No país, a Unidade de Informação Financeira é o ponto focal do GIABA e todas as disposições devem ser tomadas para que ela ganhe autonomia. E este é um dos pontos a ser melhorado. Na área financeira, sobretudo, para que possa levar a cabo as suas atividades e aprofundar a sensibilização de todos os atores implicados na luta contra o branqueamento de capitais em São Tomé e Príncipe. Por outro lado, a segunda ronda das avaliações mútuas, não só no que diz respeito à conformidade, mas também o país deve estar pronto a fazer face a todos esses desafios que nos ameaçam. Numa altura em que as economias regionais conhecem melhorias, necessário se torna tomar em conta todas as ameaças de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. E nesse aspecto é necessário que haja um sistema robusto de congelamento, confisco e criminalização das pessoas, criminosos apanhados e condenados em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Apesar de não haver ainda, segundo o GIABA, indícios desses crimes no país, a verdade é que eles podem ser cometidos no estrangeiro e os produtos resultantes acabarem em São Tomé e Príncipe. Daí que se torna importante o reforço das relações internacionais para que o país esteja pronto a fazer face a esses desafios. 100 agentes pulverizadores distribuídos em 20 equipas iniciaram hoje uma nova campanha de pulverização domiciliar. Os agentes da Polícia Nacional do Comando Distrital de Água Grande decidiram paralisar os trabalhos esta manhã. Reunidos diante do comando, gritavam pela satisfação dos seus direitos, como a falta de condições de trabalho e o melhor salário. Nenhum deles se predispôs em falar às câmaras da TVS. Depois do encontro, esta tarde, com as autoridades, tudo voltou à normalidade. Entretanto, o Governo promete encontrar soluções para reivindicações apresentadas pelos agentes da Polícia Nacional. O Banco Mundial está a ajudar o país a preparar as estratégias e programas para reduzir a pobreza nos próximos 10 anos. Por efeito, uma delegação do Banco Mundial reuniu-se esta segunda-feira com a equipa técnica do Ministério do Emprego e Assuntos Sociais. No meio príncipe, a pobreza extrema ronda os 11,3% e a pobreza cerca de 60%, segundo dados da Direção de Proteção Social e Solidariedade. E o governo tem trabalhado já há algum tempo com vista a resolver a situação num período de 10 anos. No programa do nosso governo, quer na estratégia também do governo, é eliminar nos próximos 10 anos essa extrema pobreza. Então, nós solicitamos apoio dos nossos parceiros do Banco Mundial, conseguimos uma verba para efeito e estamos a iniciar agora com o mapeamento da pobreza, criar a capacitação e reforço da Direção de Proteção Social e Solidariedade e assim podemos responder às necessidades da nossa população. Esta reunião se enquadra dentro da missão que o Banco Mundial está realizando ao longo desta semana para avaliar o setor de proteção social em Santo Tomé e Príncipe e posteriormente desenhar um plano de trabalho conjunto para desenvolver tudo o que seria o System Delivery no país. Para esta primeira fase, o Banco Mundial disponibilizou cerca de $300 mil, que servirá também para o reforço das capacidades da Direção da Proteção Social e Solidariedade. Nós já tínhamos feito um trabalho há cerca de 2 anos atrás no distrito de Água Grande,
Agora vamos continuar esse trabalho com essas verbas na região autónoma do Príncipe. Vamos identificar e definir os critérios para nós darmos apoio às pessoas mais vulneráveis e com isso nós vamos poder dar resposta, sobretudo àqueles que precisam de habitação, àqueles que precisam do primeiro emprego, às mais carenciadas, enfim. Portanto, o governo está a intervir em várias frentes, quer na área de regulamentação, quer na área da legislação, com projetos de lei ligados à família, proteção de menores, quer na área institucional, em termos de reforço de capacidade da Direção de Proteção Social e Solidariedade. O projeto de $5 milhões começará a ser implementado no próximo ano. Até lá, o governo vai realizar ações para mitigar a situação de pobreza no país. O vice-presidente da Assembleia Nacional, Levi Nazaré, recebeu nesta segunda-feira no Palácio dos Congressos o embaixador da Guiné Equatorial. Tratou-se de um encontro de cortesia com o objetivo de estreitar os laços de amizade entre os parlamentos dos dois países. O embaixador da Guiné Equatorial reuniu-se com o vice-presidente da Casa Parlamentar num encontro de cortesia. À saída, o diplomata equato-guineense disse que há interesse em reforçar a cooperação entre o Parlamento santomense e o da Guiné Equatorial. Hemos aprovechado para presentarnos al presidente del Parlamento como nuevo embajador de la República de Guinea Ecuatorial acreditado en Sao Tomé y Príncipe y presentar nuestra disponibilidad para trabajar con este alto órgano legislativo y también con todas las instituciones de Sao Tomé y Príncipe para seguir reforzando los vínculos, los lazos de amistad y cooperación entre Guinea Ecuatorial y Sao Tomé y Príncipe. Nessa disposição que a Guiné tem em trabalhar com o Parlamento santomense, prevê-se intercâmbio entre os parlamentares dos dois países? La intención está, y justamente son de las cosas que hemos estado tratando. Guinea Ecuatorial quiere estrechar los lazos entre todas las instituciones y también entre los dos pueblos. Entonces, evidentemente, hemos hablado con el presidente del Parlamento. Es importante que alguien dé el primer paso, ¿no? Estamos esperando que esto se produzca en el tiempo más breve posible, que podamos tener un encuentro entre las dos cámaras, el Sao Tomé y Príncipe y la de Guinea Ecuatorial. Parlamento santomense e da Guiné Equatorial delineiam estratégias para o reforço das capacidades institucionais dos dois parlamentos. 100 agentes pulverizadores distribuídos em 20 equipas iniciaram hoje uma nova campanha de pulverização domiciliar que vai durar cerca de 2 meses. Este novo ciclo de pulverização iniciou-se na localidade de Oquil do Rei, no distrito de Água Grande, onde o índice de paludismo tem aumentado nos últimos meses. Por dia está programada a pulverização de pelo menos 350 residências e Água Grande, particularmente, a localidade de Oquil del Rei, foi o pontapé de saída. Essa campanha inicia no dia de hoje, segunda-feira, dia 3 de abril, e vai ter uma duração de 2 meses. E agora hoje, pronto, decidimos começar com a zona de Oquil del Rei, que é a zona onde tem maior número de casos de paludismo no distrito de Água Grande. Daí a iniciativa de começar neste distrito. Nós temos no terreno 20 equipas, 4 supervisores, mais uma fiscalização da parte da Delegada de Saúde de Água Grande e também os parceiros que entra a PNUD, Fundação de Medicamentos, Kines, entre outros parceiros também. O Ministério da Saúde confirma que no distrito de Água Grande está a aumentar o número de casos de paludismo, que o Centro Nacional de Endemias atribui à falta de colaboração da população. Oquil del Rei está identificada como sendo uma zona endêmica. Em números como tal, não posso dizer exatamente, mas eu sei que tem aumentado, principalmente no distrito de Água Grande, mas nós estamos a trabalhar, estamos a enviar todos os nossos esforços de forma a diminuir este número de casos. Então, agora nós vamos arrancar o ciclo de pulverização, mas nós também já temos outras atividades no terreno, que é tratamentos de criadeiros de mosquito, onde se vai colocar medicamentos nas águas paradas. Também, neste momento, queremos apelar à população em geral que também contribua também nesse ciclo de pulverização, não é? Uma vez que nós temos notado que
no distrito de Água Grande tem diminuído muito a aderência da população à pulverização. Durante os 2 meses, este novo ciclo de pulverização prevê-se pulverizar cerca de 20 mil residências. 2 meses nós temos várias localidades de Água Grande, mas como tu vês, nós começamos na Uquedaré, sendo a localidade onde há maior número de casos de paludismo, mas por isso nós vamos levar aqui só na zona de Uquedaré 3 dias consecutivos para poder fazer a pulverização, daí que nós esperamos que toda a população abra as suas portas de forma que maior número de casas ou de uma forma já todas as casas puderem ser pulverizadas. Porque hoje nós temos um total de 350, amanhã de 351 até 750 e assim com este número queremos atingir na sua totalidade 100% de casas a serem pulverizadas. O paludismo tende-se a aumentar no país, por isso nós apelamos sempre de forma que elas possam contribuir, porque todos os São Tomé devem estar a combater ou estar na luta contra o paludismo. O país é nosso, eu acho muito pertinente da parte da população em geral assumir isso como fazer parte dela, não é? De forma que nós possamos diminuir ou acabar ou eliminar o paludismo em São Tomé e Príncipe. O Ministério da Saúde arranca com um novo ciclo de pulverização intradomiciliar que vai durar 2 meses. 56 funcionários públicos terminaram hoje uma formação em matéria de contabilidade pública e património do Estado. Após 2 meses de aprendizagem, os formandos receberam os seus respectivos certificados. A formação, que teve a duração de 2 meses, visou munir os funcionários públicos de mais conhecimentos sobre o património do Estado. Um dos objetivos que nós preconizamos com a formação é de disseminar a informação, tanto quanto possível, para todos os sectores da administração central do Estado, não só a administração local também. Ora, a disseminação de informação, porque nós procedemos a uma revisão das principais legislações ao nível do património do Estado e era importante nós passarmos essa informação para que permitíssemos a apropriação por parte das pessoas que seriam as utilizadoras desse instrumento, que é a legislação, as normas jurídicas, os novos procedimentos. Dizia eu que era importante que as pessoas pudessem se apropriar desses novos procedimentos. E nada melhor do que um ciclo de formação. Ao todo, participaram nesta formação 56 funcionários da Administração Central do Estado, que contou com o financiamento do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, em parceria com o GEF, Programa de Apoio à Gestão Económica e Financeira. Portanto, o BAD tem vindo a financiar uma série de projetos, não apenas o PAGEF, há outros projetos que estão neste momento em vigor, mas na área da gestão das finanças públicas é este. Portanto, o controlo das contas, que é o que versou aqui nesta formação, tem a sua origem a partir do momento em que são programadas as despesas, são orçamentadas as despesas e depois a publicação, não é, das contas, que é da competência da direção da contabilidade pública, encontra aqui o seu âmbito nesta formação, que se pretendeu fazer o reforço de competências das pessoas. Foi mais uma formação financiada pelo BAD através do PAGEF. Com esta formação nós formamos mais de 1.200 formados da função pública, né? Funcionários da função pública. Foi o maior grupo de formados até agora visto desde que o projeto iniciou-se em 2013. Esta formação cumpre com uma das componentes do projeto, a saber, a componente de melhoria da gestão financeira do Estado. A cerimónia culminou com a entrega de certificados dos 56 recém-formados. 102 casos criminais ocorreram na semana finda, segundo o balanço da Polícia Nacional. O distrito de Lubata foi o que registrou o maior número de casos. O balanço foi feito na manhã desta segunda-feira pelo responsável da Brigada de Crime da Polícia Nacional.
Pedimos desculpas por esta falha técnica. Vamos tentar ver se é possível, portanto, recuperar esta reportagem. Entretanto, um adolescente de 15 anos está dado por desaparecido desde a passada sexta-feira. Carlos Bandeira dos Santos ausentou-se da casa da tia com quem vivia em Almerim e ainda não apareceu. A mãe pede, por isso, apoio para localizá-lo. Adelina Bandeira é a mãe de Carlos Bandeira dos Santos, Carlinho como é conhecido, e está preocupada com o desaparecimento do filho. Segundo a mesma, é a primeira vez que o adolescente ausenta-se de casa sem dar notícias. Ele saiu da sexta-feira em casa, à tardinha. Minha irmã pensava que ele foi lá de avó, mas ele não regressou. Mas uma minha sobrinha disse que ele passou de lá no quintal, mas... como dizer, fomos ver se na realidade se ele ia dormir lá de mãe, ele não apareceu. Ela disse que ele tem posto dois boxe, uma camisola, dois boxe, umas duas roupas na mochila. Depois ele saiu com um casaco, esse casaco tem um chapéu por trás. Depois com um calção de ganga e uma facilita preta. Mas ele não tem nenhum amigo, nenhum conhecido onde ele pode ir passar, digamos, o fim de semana ali? Bem, ele nunca fez isso. Eu não sei se com o tempo ele tem, tá vendo? Carlinho tem 15 anos e vivia com uma tia em Almerim. Uma represália do irmão mais velho poderá ter sido o motivo da fuga. Ela disse que ele tem feito algo errado que não é do agrado de familiar. Depois ela chamou o irmão mais velho para chamar ele uma atenção, para ele mudar de comportamento. Já o irmão disse ele que, bem, desse caso não está assim bem, que ele tem que mudar de comportamento. Já ele achou que, por exemplo, que o irmão ia bater ele ou qualquer coisa e acho que ele sentiu precipitado de sair de casa. Adelina Bandeira, mãe do adolescente, pede a quem souber do paradeiro do filho para contactar a família pelos telefones 903 89 92 ou 989 5407. O balanço da enxurrada no sul da Colômbia subiu para 254 mortos e mais de 200 feridos. Uma notícia para conferir depois. E veja ainda 35 árbitros de futebol certificados pela Federação Santomense de Futebol. CST apresenta os pacotes Flaçó. Jéssica, estou na porta da escola. Onde estás? Eu saí um pouco mais cedo, vim comer gelado com Alex.